Muito bem, pessoal. Arrumando a bateria aqui, né? Recarregando as baterias. Nós estamos agora, então, no favorecimento real impróprio. Vamos começar fazendo a leitura do tipo penal, tá? Embora seja uma modalidade de favorecimento real, o legislador decidiu colocar num tipo penal específico. Vamos ver o que diz. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos resolvendo devagarzinho aquelas coisinhas que são importantes aqui. Primeiro, a detenção, ela é um indício. Toda detenção é um indício, vocês concordam comigo? Então a detenção que nós temos aqui, na verdade, ela é um indício de que se trata de uma infração de menor potencial ofensivo. Vamos ver, a pena mínima é de 3 meses, a máxima é de 1 ano. Então realmente nós temos uma infração de menor potencial ofensivo da competência da Lei 9.099 de 95. Ou seja, os institutos despenalizadores vão estar aqui presentes. Transação penal, por exemplo, e suspensão condicional do processo. Estão aqui sem problema nenhum, certo? GCRIM aplicado. Não tem pena de multa esse crime. Outra coisa importante, esse crime só pode ser punido a título de dolo. Só dolo. O único crime, ou os únicos crimes contra a administração pública que são puníveis a título de culpa é o peculato, lá no capítulo 1, e o próximo que nós vamos ver, que é o crime de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, certo? Que também tem forma culposa. A ação penal, assim como todos os crimes funcionais, é um crime de ação penal pública incondicionada, com a exceção do artigo 345, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que quando não houver emprego de violência, a ação penal é privada, somente se procede mediante queixa. O sujeito passível é o Estado, certo? É o Estado. A objetividade jurídica é a administração da justiça, que pode sofrer prejuízos com esses equipamentos entrando no estabelecimento prisional. Então isso é muito importante saber, ok? Vejam que o dolo aqui é um dolo único, não precisa ter nenhuma finalidade. E o mais importante agora vem o seguinte: esse dispositivo entrou em vigor em 2009, com a Lei 12.012 de 2009. Na época, percebeu-se uma coisa. Na época se percebeu que muitos equipamentos eletrônicos, telefones, rádios, que se permita a comunicação, estavam entrando nos estabelecimentos. Pessoas, principalmente mulheres de presos, estavam adentrando com esses equipamentos em bolsas, em orifícios dos corpos, em partes, e aí é óbvio, automaticamente, isso acabava com prejuízo para a administração, porque os presos tinham posse desses aparelhos, e de posse desses aparelhos eles começavam a comandar a criminalidade lá de dentro. Era preciso coibir isso. Mas vamos ser honestos. Será que uma pena de 3 meses a 1 ano coíbe esse tipo de
infração penal? Será que ocorre? Será que realmente coíbe, pessoal? Sejamos honestos, acho pouco provável. Acho muito pouco provável, mas é a pena para esse crime. Bom, vamos falar aqui do núcleo do tipo. Ingressar. Ingressar é a pessoa entrando com o aparelho telefônico de comunicação móvel, rádio similar, certo? Promover a entrada é o que, meus amigos? É tomar as atitudes para que esses equipamentos adentrem. Intermediar é fazer o que? O meio de campo. Comunicar com um, adquirir de alguém, transferir para alguém, isso é o intermediar. Auxiliar é ajudar. E facilitar é o que, meus amigos? Facilitar a entrada são pessoas que deveriam impedir essa entrada e não impedem. O objeto material está ali, aparelho telefônico de comunicação móvel, celular, rádio que permita a comunicação, certo? Que permita a comunicação. Já adianto a vocês, estamos diante de um tipo penal misto alternativo. Ou seja, mesmo que a pessoa pratique vários desses verbos que aqui estão, o crime é um só. Então, se a pessoa ingressa, primeiro intermedia, depois promove, depois ingressa, ela comete vários verbos, o crime é um só. Agora, na hora da dosimetria da pena, a pena vai, evidentemente, se afastando do mínimo. Leva esse nome, favorecimento real impróprio, porque está dentro do favorecimento real, né? O favorecimento real é o 349 normal, aqui nós temos o artigo 349-A, certo? Então, cuidado também em relação a esse ponto. Temos aqui um elemento normativo. Esse rádio ou similar, qualquer equipamento que permita a comunicação. Qualquer equipamento que permita a comunicação. Então eu posso dizer que nós temos aqui também aquilo que nós chamamos de interpretação analógica, certo? Equipamentos que permitam comunicações. Agora, esse crime é o crime de falar nos equipamentos? Não. Esse crime, amigos, é o crime que se dá de pessoas que contribuem para a entrada desses aparelhos nos presídios. Certo? Esse é o crime. Esse é o crime. Bom, uma pergunta importante aqui. Antes de mais nada, sem autorização legal. Existe autorização legal. Tem situações em que o Estado vai autorizar a entrada de celulares, a entrada de rádios. Nesses casos, o fato é atípico, certo? Nesses casos, o fato não constitui crime. Ele não constitui delito, certo? Sem autorização legal. E tem que ser necessariamente em estabelecimento prisional. Esse estabelecimento prisional que vocês estão vendo ali, necessariamente tem que ser penitenciária, certo? Penitenciária. Não basta ser um distrito policial ou uma delegacia. Tem que ser penitenciária, é um entendimento majoritário. Agora, a gente tem que cuidar, primeiro, com o sujeito ativo. Esse crime é um crime comum
ou ele é um crime próprio? Na modalidade ingressar, ele é um crime comum. Qualquer pessoa pode promover, qualquer pessoa pode fazer. Na modalidade promover, qualquer pessoa, intermediar também. Agora, auxiliar e facilitar a entrada são crimes próprios, porque somente, amigos, os responsáveis pelo sistema prisional, os agentes penitenciários, são aqueles que podem praticar esse delito. Então, nos verbos ingressar, promover e intermediar, crime comum, auxiliar ou facilitar, crime próprio. Consumação e tentativa. Esse crime se consuma em que momento? Esse crime, amigos, ele se consuma no momento em que esses aparelhos ingressam no estabelecimento prisional. Então, nós estamos falando de um crime material, certo? Crime material. A tentativa é possível? É, no momento que a pessoa inicia a execução desse crime, tenta ingressar, tenta promover o ingresso, tenta intermediar, tenta auxiliar ou tenta facilitar, mas não consegue, certo? Não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Ok? Outro cuidado. Atenção com o crime impossível. Aparelhos telefônicos obsoletos, quebrados, não configuram o crime, certo? Não configuram o delito. Rádios que não configuram, que não têm potencialidade lesiva, que não tem como manter uma comunicação, não configuram o delito, certo? Com o passar do tempo, se aprimorou a coisa. Primeiro se entrava com a bateria, depois se entrava com antena, depois se entrava com a carcaça. Adentrar com cada um desses pedaços de aparelho não configura o crime, mesmo que o sujeito venha a montá-lo lá no final. Ele venha a montar o aparelho. Tem que ser o aparelho, como diz aqui, a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, certo? Agora, claro, se no mesmo contexto fático a pessoa entrar com o aparelho todo desmontado, ou seja, sendo possível montá-lo e ele tem característica de funcionalidade, o crime está consumado. Por esse motivo, que é um delito não transeunte e exige laudo pericial. Certinho? E assim nós vencemos, meus amigos, os crimes de favorecimento. Favorecimento pessoal, favorecimento real próprio e o favorecimento real impróprio. Os próximos crimes são os crimes envolvendo presos. Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança e evasão mediante violência contra a pessoa. Mas isso, obviamente, é assunto para a próxima aula. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos, então, a gente está de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.